Cumprimentar a ministra Maria do Rosário, nosso ministro Zé Eduardo, querido Paulo Abrão, cumprimentar o Hélio Mondego, dizer que é uma alegria muito grande voltar a essa praça universitária que acolhe tantos congressos da União Nacional dos Estudantes, que faz uma homenagem a um dos nossos líderes mortos pela ditadura militar, que é o nosso ex-presidente Onestino Guimarães, num ato em defesa da Comissão da Memória e da Verdade. Eu entendo que esse debate, esse ato que nós fazemos na tarde de hoje, tem um significado muito especial, porque se existe uma entidade no social organizado brasileiro, se existe um segmento da sociedade que deve lutar para que a memória seja contada, para que a verdade seja dita, para que as novas gerações tenham o direito de saber, esse segmento são os estudantes e essa entidade é a União Nacional dos Estudantes. Nós sabemos que a verdade não é contada apenas por arquivos descobertos. Às vezes nós vemos nos jornais frases malditas ou que não deveriam nem sequer ser pensadas, muito antes não deveriam ser ditas, dizendo que os arquivos foram queimados, foram jogados na água. Isso não é o mais importante, porque quando nós falamos de comissão, de memória e de verdade, nós estamos falando de pessoas que contarão essa verdade. E é por isso que nós temos pressa. A pressa que faz com que nós queiramos aprovar esse projeto com urgência no Congresso Nacional é a pressa de companheiros e companheiras que não morreram na ditadura militar, mas que estão morrendo. De homens e de mulheres que viram seus filhos serem executados, Paulo. De homens e mulheres que têm o direito de enterrar os seus filhos, mas que também têm o dever patriótico de contar à nação brasileira aquilo que sabem, para que todos nós possamos saber. E eu vejo o dia de hoje como um dia muito especial, porque eu identifico na UNE, e nesse congresso da UNE, talvez o despertar da sociedade brasileira para a Comissão da Verdade. Não o despertar daqueles mais próximos e mais envolvidos, mas aqueles que querem saber, porque dizem sempre que a história é contada por quem vence aquela etapa da história. Durante 20 ou 30 anos, a nossa história foi contada pelos que se torturaram, por aqueles que oprimiram, por aqueles que mataram. Se nós vencemos, é nossa hora de contar a história. Se nós vencemos, é a hora do povo brasileiro contar essa história para que as próximas gerações, a nossa geração, possa viver em paz com a história do seu país, a história passada, para construir a história futura dessa nação que vai se desenvolver, que vai ser grande e que vai ser cada vez mais justa. Para que, como dizem os judeus sempre dizem, para que nunca mais aconteça, para que nunca mais se repita, nós precisamos saber o que aconteceu. Isso não é revanche, isso é justiça. Isso não é brigar, isso é lutar para que todos possam saber o que poucos sabem, para que a nação brasileira e os nossos jovens possam construir com paz esse novo caminho em defesa do desenvolvimento. Parabéns à UNE, parabéns ministra Maria do Rosário, parabéns ministro José Eduardo, Paulo, por terem a coragem de lutar para que o Brasil faça esse encontro entre o seu povo e a sua história, e para que a gente passe a contar a nossa própria história. Chega de ver a história contada pelos que já foram derrotados. Eles venceram até 84. A partir de 84, os vencedores somos nós. Obrigada.